Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Assim espero. Então vamos lá continuar a nossa dinâmica climática, né? Como agora vamos ver o processo, quais são os fatores que fazem com que os fatores climáticos sofram alterações. Então nós temos aqui esses fatores climáticos, né? Como a latitude, a altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, corrente marítima, relevo, eles vão alterar essa dinâmica de que forma? Com esses elementos atmosféricos. É eles que influenciam nesses fatores climáticos, ou seja, a temperatura, a umidade, a chuva, o vento e a pressão atmosférica. A dinâmica climática, olha só, a circulação da atmosfera. Então, o ar quente é menos denso. Então, quando eu falei para vocês lá, quanto mais alto, maior o ar, ele é mais rarefeito, né? E aqui, ó, quanto mais baixo, mais denso é o ar. Então, nós temos aqui a formação dos ventos e é o encontro das massas de ar quente e fria, onde a primeira se dilata e ao atingir 10 km de altura se espalha. Mais tarde, em baixas altitudes, se dirigem para o Equador e se inicia o ciclo. O aquecimento, a dilatação e a ascensão. Então, nós podemos ver lá, por exemplo, o deslocamento, né, das massas de ar. Então, todo esse deslocamento, quem é que influencia isso? A pressão, a questão da raridade do ar, né? Por exemplo, quanto maior a altura, mais rarefeito fica o ar, mais leve, menos denso, então ele tem maior probabilidade de se deslocar. Quanto mais denso, mais pesado o ar, né? E ele tem a dificuldade de se espalhar. Então nós temos aqui as chuvas convectivas. Por que de repente está acontecendo aqui, está tudo escuro o céu, né? E de repente passou. Ah, caiu um pingo aqui e cadê essa chuva? Cadê todo aquele céu preto? Porque houve um deslocamento de massas de ar, de massas, né, de nuvens. Aí nós temos aqui a ascensão do ar aquecido, ou seja, esse ar aquecido ele vai subir e ele vai pegar grandes altitudes e eles vão se espalhar. Aqui o ar condescendentes, né, é isso, né? O ar frio, né, ele vai descer. A tendência, por quê? Porque ele vai estar um pouco mais denso, mais pesado, né, e ele vai descer. Então, assim, toda essa movimentação faz com que as massas de ar também se desloquem. Então, quanto maior a altitude, maior a probabilidade delas se espalharem e de se locomoverem. Aí nós temos como é que funciona essa dinâmica? Nós temos aqui a circulação atmosférica global. Então nós temos aqui a célula polar, você percebe que elas vêm assim, ó, em círculo, né? Aí como que ela acontece? Uma vem para cá, olha só, elas vêm ao mesmo tempo e volta e sobe novamente. Ela entra e sai, ela entra e sai. Porque nós temos aqui toda uma movimentação, olha só, toda essa dinâmica. Quem é que influencia em toda essa dinâmica de célula Faraday, célula de Hadley? Nós temos aqui, olha só, células de Faraday. Nós temos aqui vários tipos de massas de ar que elas fazem com que há toda uma dinâmica dessa atmosfera. Toda uma movimentação, por isso que as massas de ar são deslocadas. Nós temos aqui a célula polar, tá? Então, olha só, como é que elas fazem toda essa movimentação de 60, de 30 e chega novamente ao meridiano com 0 graus. Daqui, novamente, o mesmo processo. Então, toda essa dinâmica, quem é que influencia? Justamente a temperatura, a pressão, né? Tudo isso e principalmente a questão da deriva continental, viu? Todo esse movimento dessas placas tectônicas também estão envolvidos principalmente nesse processo aqui. Aqui fica a página 56 e 57 para atividades. Boa. Você viu?